graça do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Mas fazer mais um videozinho, né, meditando com vocês, levando vocês a refletir, né, em cima daquilo que Deus tem falado conosco, né, comigo, né, propriamente com a minha casa. E aí a gente resolveu gravar pequenos vídeos para que a gente pudesse repartir um pouco daquilo que nós temos recebido da parte do Senhor e meditarmos um pouco e até corrigirmos um pouco a nossa visão, pois a nossa caminhada cristã ela consiste muito em corrigir a visão, né, restaurar a visão, corrigir o caminho ou corrigir a visão e restaurar o caminho. A gente tem alguma coisa para estar corrigindo, né, em Deus. E o tema que eu queria trazer hoje é sobre conselho. Né? A gente vê também que às vezes há uma inquietação quando se fala sobre isso, pois somos seres humanos que temos, né, muitas pessoas aos nossos lados, seja no trabalho, seja faculdade, escola, e que ao entrarmos muitas vezes em conflito ou em dúvidas sobre determinados assuntos, nós recorremos às pessoas para buscar conselho. E aí a gente vê muitas vezes os cristãos se enrolando na caminhada, se embaraçando na caminhada, porque não buscou o conselho correto, não buscou da fonte correta. E aí termina, né, desagradando ao Pai e tendo uma vida um tanto quanto embaraçada na caminhada. Então, quando a gente fala de conselho, se a gente pegar o conceito global de conselho, o dicionário nos diz que é quando existe um aviso, uma opinião ou um ensino dado por alguém no qual nós devemos ou não obedecer. O conselho, ele nos dá essa opção, né, de obedecer ou não, mas no início desse conceito fala que é uma opinião, um ensino e um aviso. E aí, como eu quero tratar sobre o conselho de Deus, esse conceito não se encaixa no conselho de Deus, pois Deus ele não opina em nada. Deus ele decide, ele resolve algo e ponto. Ele não opina. Por isso que o conselho de Deus está acima do conselho dos homens ou até acima do meu próprio conselho. E é em cima desses 3 pontos que eu queria refletir com vocês. E pode existir vários outros tipos de conselhos ou outras fontes de conselho, mas eu queria me deter nessas 3 fontes de conselho. O conselho do ímpio, que a palavra me aponta, o conselho proveniente de mim mesmo, onde eu me auto-aconselho, e o conselho de Deus. O conselho dos ímpios, no Salmo 1, a partir do verso 1, fala que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é essa lei do Senhor que vai me dar o conselho de Deus melhor. Mas ele inicia dizendo, bem-aventurado daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, existe em nosso derredor, em nossa volta, muitas pessoas que nós caminhamos. Até o conceito de ímpio, ele é forte. Se a gente dizer, você é uma pessoa ímpio, pode ser que as pessoas elas não aceitem de bom grado. Mas o conceito de ímpio, o ímpio é aquele que ele decide não seguir as resoluções de Deus. Já que Deus não opina, ele decide não seguir o conselho de Deus. Ele decide se apoiar no seu próprio entendimento. Então, esse é o ímpio. Aquele que olha a resolução de Deus, olha as ordens de Deus e ele não tem prazer nenhum em buscar esse Deus e ele nem concorda com a palavra de Deus. Então, esse é o ímpio. E a ordem que eu tenho é de não seguir o conselho deles, a opinião, o aviso, o ensino. Eu não devo seguir. Eu devo buscar, o conselho de Deus, pois no decorrer do Salmo ele diz, antes é aquele que tem bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Então, olhando para o conceito de conselho, a gente já começa ensinando aos irmãos que devemos ter total cuidado e cautela e não receber nenhum conselho que não emane de Deus,
que não esteja alinhado com a palavra de Deus. O segundo conselho que a gente encontra muito no nosso meio é o nosso autoconselho. A gente somos seres dotados de pensamento, de raciocínio, nós racionalizamos, nós meditamos, nós refletimos sobre as coisas no mundo, nós recebemos uma carga de informação desde que já nascemos, quando é nos ensinado a falar, quando nossos pais nos ensinam os conceitos no qual eles aprenderam, que o apóstolo escreve que não devemos andar no fútil procedimento que os pais nos legaram. Nossos pais receberam conceitos também que não são alinhados com a palavra de Deus, no qual a gente tem ordem também da parte de Deus na palavra, que não devemos andar segundo o fútil procedimento que Ele nos legou, que eles nos ensinaram. E a gente, durante a caminhada, durante a nossa peregrinação aqui nessa terra, a gente foi dotado de muitos conceitos, a gente foi absorvendo muitos conceitos, muitas informações. E aí, em cima dessas informações que nós recebemos, nós vamos criando, né, os nossos conceitos. E aí, em cima desses conceitos, nós nos aconselhamos. E aí é onde mora o perigo. Porque quando eu me auto-aconselho, eu estou me apoiando em cima das minhas próprias ideias. Eu estou olhando para as minhas ideias que eu concebi mediante tudo aquilo que eu recebi na minha vida. Eu estou me apoiando em cima disso, entendendo que isso aqui é o melhor para mim. Em outras palavras, estou dizendo que o meu conselho é melhor do que o conselho de Deus. Né? Pode até ser que, né, o meu conceito, né, esteja alinhado com as Escrituras. E aí, esse conceito alinhado com as Escrituras, o conselho deixa de ser um autoconselho para mim e passa a ser o conselho de Deus. Todas as vezes que eu alinhar, né, eu precisar de um conselho e os conceitos que eu tenho formado dentro de mim, no meu coração, está alinhado com a vontade de Deus, eu estou dentro do conselho de Deus, que é esse o terceiro conselho. Nós devemos buscar sempre o conselho de Deus, né? Nunca nos apoiarmos nos nossos próprios conselhos. E Deus tem muitas formas. A gente encontra no livro de Provérbios, né, que na multidão de conselhos não falta sabedoria, que a gente deve fazer a guerra com prudência, buscando conselhos. Então, o conselho está muito ligado à palavra, né? Eu até entendo que o conselho nos faz não viver de forma solitária, solícita, querendo viver, né, isolado nos nossos próprios conceitos, nos faz escutar outras opiniões e ponderar, desde que esteja alinhado, alicerçado, tenha fundamentação na palavra de Deus. Então, se temos que buscar conselho em alguém, pois na multidão do conselho há sabedoria, esse conselho deve estar alinhado à palavra de Deus. E onde eu encontro esse conselho? O primeiro conselho, esse conselho eu encontro na palavra. Eu tenho que ter prazer nessa palavra, ter amor por ela, falar como salmista, meditar de dia e de noite, pois ela tem conselho para todas as nossas decisões. Existem decisões muito específicas, mas eu tenho convicção no coração que Deus tem um conselho também muito específico para cada decisão da nossa vida. E esses conselhos estão aqui escritos, já estão determinados. Então, o primeiro canto que eu devo buscar conselho nas Escrituras. O segundo lugar que eu preciso buscar conselho, né, de pessoas que conheçam o Senhor e que possam ser referenciais, modelos para nós em aconselhamento, pois nós para que possamos ter a convicção no coração de que Deus é que está falando através daquela pessoa, alinhado com as Escrituras. Então, sempre o nosso parâmetro de conselho vai ser a palavra de Deus. Ela vai ser o nosso alicerce, vai ser a nossa fundamentação para sabermos se um conselho procede ou não procede de Deus. Então, se tem algo ou um conselho no qual eu devo me apoiar, é no conselho de Deus. Nunca no conselho dos ímpios, nunca no meu autoconselho. Eu nunca posso apoiar, né, nas minhas próprias ideias, nem nas ideias de outros. Mas se eu tenho que me apoiar, que eu me apoie, né, nas ideias, nas resoluções, nas decisões de Deus, que são os conselhos de Deus. Tá? Eu pretendo, se assim Deus permitir, né, nos outros vídeos, estar falando um pouco sobre esses conselhos. São muitos os conselhos de Deus sobre a nossa vida. Deus nos aconselha a viver uma vida de fé. Deus nos
aconselha a viver uma vida de arrependimento. Deus nos aconselha a nos batizarmos em Cristo. Deus, né, nos aconselha sobre, né, a imposição de mãos, o juízo vindouro de Deus. Então, tem muitos os conselhos de Deus para a nossa vida. Há uma vida de igreja, de viver como igreja. A vida de igreja é algo maravilhoso que ninguém pode abrir mão. Pois eu sempre falo, né, não tem um lugar onde nós possamos aprender melhor a viver que não na igreja, né, vivendo a prática, o dia a dia com os irmãos, corrigindo e sendo corrigido, amando e sendo amado, perdoando e sendo perdoado. Então Deus tem muitos conselhos para a nossa vida, né? Eu deixo nessa rápida meditação sobre o conselho que, se tem algo, se você quer prosperar na vida, né, busque o conselho de Deus. O Salmo 1 é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que foi uma das primeiras palavras que eu deixei muito guardado no coração, né? E ele fala sobre isso, sobre não buscar nenhum tipo de conselho que não de Deus, meditando na palavra dia e noite. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Tamo junto.